ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Salve, eles e terráqueos, sejam muito bem-vindos a mais um Freudcast, esse episódio número 2. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Bruna Hernandes, que é especialista em Direito à Saúde. Seja muito bem-vinda, Bruna. Para começar a falar sobre a sua trajetória, fala pra gente como você passou para a especialidade em Direito à Saúde. Legal. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Obrigada pela apresentação, inclusive. Nossa, agora eu levei até um susto. Você falou 2013, já faz um bocado de tempo que eu advogo, hein? Que eu sou sofredora com o judiciário. Eu comecei na área de direito médico e da saúde. Na verdade, assim, quando eu me formei em direito, em 2013, eu sempre pensei que era importante ter uma especialidade. E eu fui me especializar em direito bancário, porque eu já tinha empresa que prestava serviço para banco, Bradesco e Itaú, e fui nessa linha. Achei que era uma vertente já aliada com o que eu fazia. Mas no meio da minha carreira, o meu avô teve câncer. E aí, como advogada da família, né? Todo mundo fala, você é advogada da família? Sou. O espeto de casa funciona. Da família, da dos família, amigos. dos amigos, e a assim pessoa vai. que conheceu na escola. E aí, meu avô com câncer, morando em outro estado, porque ele mora em Londrina, morava, né? Ele é falecido, em Londrina, no Paraná, a família toda, ele pagava o plano de saúde desde 1940 e bolinhas, e quando ele precisou, não teve assistência do plano de saúde. E a partir de então, eu comecei a ter alguns desafios, mesmo atuando, exercendo a advocacia, porque é uma matéria muito específica, muito peculiar. E através dessa experiência, que não foi uma experiência bacana, legal, tanto da minha vivência, da vivência da minha família, que eu comecei a inclinar os estudos para direito médico e da saúde. E vi nessa especialidade algo como um propósito, algo que, de fato, muda a vida das pessoas. Eu costumo dizer que direito médico e da saúde pode salvar vidas, porque numa fração de tempo, quanto mais ágil você interpor uma ação judicial para requerer alguma coisa de urgência, você pode salvar uma vida. Então, eu falo que às vezes a gente trabalha aí salvando vidas. Então, eu iniciei nessa trajetória de direito médico em razão de uma questão familiar. Tá, legal. Putz, legal saber disso. Eu não sabia dessa sua história, Não? mas geralmente me pega muito assim quando algo tem propósito, sabe? Sim. Quando é de coração e geralmente tem uma história por trás. Sim. Assim, uma dúvida que eu tenho, né? E eu acho que a maioria das pessoas aqui também vão ter. O que exatamente é o direito à saúde, assim? É garantido na Constituição? Como que funciona isso, de fato? Essa pergunta, quando eu falo, eu sou especialista em direito médico e da saúde, as pessoas sempre perguntam, tá, eu nunca ouvi falar, o que é isso, né? Sim, direito à saúde é um direito constitucional, mas ele é muito mais do que isso. Muito mais assim, a Constituição, ela rege todo o nosso ordenamento. Mas na prática, o paciente que tem plano de saúde e o paciente que não tem plano de saúde tem direito à saúde. Então, ele é bem abrangente. E aí, quando eu falo que eu atuo, que eu milito nessa área de direito médico, as pessoas perguntam o que é. Direito médico é o direito aliado entre a medicina e a saúde e o próprio direito em si. Então, são a gente passeia nesses conceitos. O que engloba o direito médico e da saúde? Não só o direito do paciente, que é o principal, o direito à saúde. O médico, inclusive, ele trabalha para o bem-estar do paciente. Mas é tudo aquilo que ele tem direito para ter a saúde. E a Organização Mundial de Saúde, inclusive, fala que saúde não é apenas a ausência de doença. E isso, quando a gente vai colocar em prática, você consegue visualizar que quando precisa de uma prevenção, por exemplo, que não está ligado a uma patologia que precisa de tratamento, mas você tem o direito daquela prevenção para evitar que tenha a necessidade de um tratamento. Então, ele é abrangente. O direito à saúde, ele acoberta aí muitos outros campos.
Certo, Bruna. E assim, em que situações, né, dentro da sua experiência, a pessoa ela pode acionar a justiça para ter esse direito? Tá? Sempre que é negado esse direito. Então, toda vez que ele tem algum tipo de necessidade, seja de forma preventiva, então ele precisa fazer algum tipo de prevenção para evitar um problema futuro e precisa de um tratamento que normalmente nós brasileiros a gente procura sempre médicos depois que o problema está instalado. A gente não tem essa cultura de prevenir. Hoje está mudando um pouquinho, mas é bem pouco. A maioria das pessoas, meu pai mesmo é uma pessoa que, não, eu tô bem, não tô sentindo nada. Outro dia desmaiou, não sabe como, nem por quê, porque Caramba. ele não faz acompanhamento médico preventivo. Como a maioria das pessoas deveria fazer, inclusive quando a gente vai ganhando aí maior idade, né? Então, toda vez que você movimenta tanto o Sistema Único de Saúde ou aciona o seu plano de saúde e é negado aquele tratamento que foi solicitado, aí o usuário do plano, a pessoa, o paciente, ela pode acionar judicialmente para requerer esse tipo de tratamento. Certo. E qual é a diferença, assim, entre acionar o SUS judicialmente e acionar um plano de saúde? Quando a gente está falando de sistema único, quem cuida quem tem o dever de zelar pela saúde, o dever de promover esse tratamento é o Estado, porque a gente tem o Estado como guardião e inclusive para quem tem plano de saúde, então é geral. Agora, quando a gente está falando de plano de saúde, são usuários de planos de saúde que pagam regularmente, mensalmente os seus planos e quando tem negado, ele aciona o plano. Então, é só essa diferença. Quem está no polo passivo, que a gente fala, quem que você vai brigar para ter o tratamento que foi negado? É o Estado, e o Estado a gente compreende como o município, o Estado e a federação, e o plano de saúde, aquele que ele tem vínculo contratual. Essa é a diferença, mas o pedido em si, o movimento de você acionar, ele é o mesmo. A diferença é quem deve ou não, dentro desse contexto, oferecer e conseguir esse tratamento. Legal. Uma pergunta assim, aumentou bastante assim, os casos de medicação de alto custo, né? A gente vê que tem muita gente que, né, como você disse, deixa para cuidar da saúde depois, e aí quando vai recorrer à saúde, o medicamento é caro, enfim. E aí a pessoa tem que recorrer de alguma forma. Judicialmente, assim, o que é levado em consideração para que a pessoa tenha acesso a esses medicamentos de alto custo? O medicamento de alto custo, independente de ser de alto custo ou um tratamento um pouco de valor menos elevado, é que quando a gente fala de alto custo, tem uma certa resistência do Estado ou do plano de saúde de oferecer aquela cobertura, né? Ou o Estado efetivamente pagar. Mas não tem diferença, assim. A questão é o valor. Se dentro do plano de saúde do Estado, se você tem aquela patologia, se aquele registro daquele medicamento, ele está dentro da Anvisa, ele não pode ser um medicamento off-label, que eles falam, que é um medicamento que ainda não tem registro, é um medicamento que já está aprovado fora do país, mas ainda existem vertentes, existem jurisprudência que acobertam o pagamento de medicamento que não tem registro na Anvisa. Mas vamos focar só no que tem registro na Anvisa. Tanto o SUS, que é o Estado, né? O SUS, ele é só um sistema. E quanto o plano de saúde, ele é obrigado a custear aquele medicamento. O que importa é se ele é um medicamento que ele já tem o seu registro e se dentro da relação contratual com o plano de saúde, se o usuário tem contratado tratamento para aquela patologia. Porque quando a gente fala em medicamento, a gente está tratando alguma doença. Alguma doença precisa ser tratada com aquele medicamento de alto custo. Nos planos de saúde, aquela patologia que o paciente precisa tratar tem que estar contratado. Se está contratado, ele não pode negar, o plano de saúde não pode negar. Certo. E no caso de negar esse plano, né, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, uma forma de guiá-las, o que deve ser feito? Qual é o primeiro passo que a pessoa tem que agir
tem que tomar, né, para conseguir o acesso a isso que está sendo negado, tanto para exames quanto para tratamento. No caso do plano de saúde, aí a gente está falando. Tá, e também é possível eu explicar sobre o sistema único, porque acontece muito quando chega no escritório. Vou dar um exemplo de pacientes. Eu tenho um Instagram que é movimentado, e aí chega alguma pergunta de algum caso que eu comentei nas redes sociais. Como que eu faço para ter esse acesso? Um exemplo da bariátrica, por exemplo, quando o paciente ele faz o procedimento de bariátrica e tem o direito de fazer a cirurgia plástica por conta da bariátrica. E aí o paciente ele não sabe como que faz, porque ele fez a bariátrica, mas não sabe como fazer a cirurgia plástica, nem pelo Sistema Único de Saúde. Então, o principal, se eu posso dizer assim, resumidamente, o que o paciente precisa ter, inclusive para pensar numa inclusive para pensar numa judicialização, é o pedido médico e a negativa. Então, se você vai no Sistema Único de Saúde, você tem aquele pedido para aquele determinado tratamento. Fez todo o procedimento, o protocolo administrativo. Negou por alguma razão, você já tem documento hábil para entrar com uma ação judicial. Plano de saúde, a mesma coisa. É um pouco mais rápido do que no Sistema Único, porque a gente sabe que o sistema ele acaba tendo acúmulo de período para ter uma resposta para o paciente. No plano de saúde, a gente tem uma regra estabelecida pela ANS do tempo máximo de resposta para aqueles pedidos que são feitos para o plano. Então, documentos necessários para uma judicialização. Então, você já tem negado aquele pedido. É o relatório médico, que é imprescindível, e a negativa formalizada, ou pelo menos o pedido daquela solicitação. Porque acontece muito, Aline, às vezes o plano ele demora para responder, ou paciente com câncer, por exemplo, que o tempo ele precisa ser aliado daquele tratamento. E às vezes no SUS você não tem isso, demora muito a resposta. Isso já é uma negativa presumida. Eu não tenho uma formalização negada, mas eu tenho um prazo que estabelece um tempo mínimo de resposta. Se o Estado ou o plano não respondeu dentro daquele período, já caracteriza uma negativa presumida. Certo. Qual que é a função da ANS nisso tudo e como que ela pode atuar nesses casos assim? A ANS ela é uma agência reguladora. Ela é um movimento para regular todos os planos de saúde que tem no Brasil. Então, porque se a gente não tem essa regulação, um órgão que regula, imagina o plano de saúde agindo da maneira como ele bem entende, né? Então, ela só fiscaliza os planos de saúde, assim como a Anatel, a gente tem outros órgãos reguladores no Brasil. A Anvisa, ela serve para isso, para fiscalizar plano de saúde. Mas, na prática, você vai fazer um pedido administrativo, ele vai avaliar, mas eu sempre costumo dizer que é importante você fazer qualquer tipo de registro na Agência Nacional de Saúde, é importante, mas ela não tem a efetividade de conseguir o tratamento que você precisa, por exemplo. Isso, na prática, é só através da judicialização. Mas é importante você ter esse meio de comunicação. Sem citar nome, assim, você pode compartilhar alguma história que você teve, né? Algum caso que você teve lá no seu escritório e que faz a gente entender por que é necessário ter esse direito à saúde, assim? Tenho vários, na verdade, casos Conta um pra gente. emblemáticos, assim. Eu tenho já é um caso antigo, assim, um caso que me chamou muita atenção. Era uma paciente bastante idosa, ela estava acamada, ela teve um problema neurológico, ficou em estado vegetativo. E ela tinha cuidadores, tinha enfermagem, equipe de enfermagem, e aí o médico ele pediu alguns outros tratamentos que eram necessários, como se fosse um mini hospital, que é chamado home care. É quando aquele paciente, o home care nada mais é do que você tirar o paciente de um ambiente hospitalar e levar aquele ambiente hospitalar para dentro de casa. Porque aquele paciente, o tratamento dele não é mais, não tem mais como resolver dentro de um hospital, mas ele precisa da estrutura hospitalar, de uma enfermagem. No caso dessa paciente, ela precisava porque precisava trocar sonda, precisava trocar
fraldas, ela tinha medicamento para ser administrado via oral e via sonda. E nesse caso, nós conseguimos, foi negado a princípio o home care, nós judicializamos, conseguimos toda a estrutura que estava indicado no relatório médico, por isso que eu reforço aqui a importância do relatório médico, que o médico que assiste o paciente, ele sabe qual é o melhor tratamento para o paciente, ele sabe o que ele vai precisar, dependendo da patologia, ele vai precisar de fisioterapia em casa, ele vai precisar de um manejo técnico, de uma enfermagem, e nesse caso específico, ela recebia alimento, água, medicação, tudo por sonda. E essa sonda, ela era administrada por profissionais. Não tinha como a família administrar aqueles medicamentos e aquela alimentação. E o que aconteceu nesse caso é que o equipamento quebrou. E aquela paciente, ela ficou por mais de 24 horas, pensa, no estado vegetativo, sem se alimentar, sem beber água. Sem fazer as necessidades? Não, as necessidades até... isso eu não tenho histórico disso, mas imagina você ser dependente de uma máquina, que é uma máquina que te alimenta, que faz tudo, né? Que toma os seus medicamentos, dependendo da dor que você tem, né? No estado que ela estava, ela não consegue falar, ela não conseguia se movimentar, ela estava no estado vegetativo, mas ela estava consciente, né? Então, tudo que o corpo reagia a qualquer fragilidade externa, ela sentia. E aí nós tivemos que fazer uma força-tarefa para conseguir uma outra liminar, porque nós tínhamos conseguido a tutela de urgência para o home care, para que em tempo recorde ela tivesse substituído aquele equipamento. E isso foi um movimento, assim, toda a equipe se mobilizou, a família se mobilizou. Eu mesma fui pessoalmente entregar o documento na operadora para que o tempo fosse aliado, porque imagina, a gente está falando de coisas básicas, que é água e comida. Para se manter vivo, né? Exato. E aí eu falei pessoalmente com o juiz dessa ação, e ele, em menos de 1 hora, ele deu a decisão determinando com uma multa super alta para que a operadora substituísse o equipamento. Mas ela ficou umas horinhas aí sem se alimentar, sem beber água. Isso foi... Tem vários casos, mas esse foi um caso bastante emblemático. Caramba! Assim, só para a gente recapitular, a pessoa que estiver se sentindo lesada ou tiver o tratamento negado, quais são os principais documentos que essa pessoa deve ter em mãos para entrar com uma ação judicial e procurar, no caso, um serviço igual o que você presta hoje no seu escritório? O mais importante é o relatório médico, porque eu não consigo movimentar nada no judiciário sem saber o que aquele paciente precisa. Então, como eu falei anteriormente, de pacientes que chegam no escritório, eu quero também fazer isso, eu fiz a bariátrica e eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu tenho direito. Só o fato de ter o direito não basta. Você precisa ter a indicação clínica seguindo as regrinhas daquela patologia. Então, não é apenas você saber que tem o direito, você precisa que o seu médico indique aquele tratamento médico. Então, o principal é o relatório médico. Sem ele, a gente não consegue nada. E isso é um desafio no Sistema Único de Saúde, porque normalmente quando você passa em consulta, você sai sem nada. Então, é importante você ter essa relação mais próxima com o seu médico. Se você já sabe, se você está ouvindo aqui, já sabe que é importante, tira uma foto, porque documento pede o prontuário médico. Prontuário médico, embora leve o nome de prontuário médico, é o prontuário do paciente. Então, se ele não tem acesso a essas informações, solicite o prontuário médico para que no próximo passo ele consiga fazer esse pedido judicial. Certo, Bruna. Para quem está precisando aí de uma orientação, para quem tem algum problema e precisa entrar com alguma ação, ou quer recorrer a um especialista igual a você, como que a pessoa pode te encontrar? Fala pra gente por onde você atende, se é pelo Instagram, se o site da empresa, deixa pra gente aqui, por favor. Tá. Hoje eu atendo nível Brasil, porque a nossa matéria é uma matéria, tecnicamente falando, né? É uma matéria de direito, então não tem audiência, é uma matéria onde o juiz ele vai analisar os documentos.
de novo, principalmente o relatório médico. Então, hoje eu atendo nível Brasil, todos os estados, não estamos em todos os estados brasileiros, mas em grande parte dele. E o atendimento é online, o escritório ele fica em São Paulo, mas a gente faz o atendimento totalmente online. O meu Instagram é hernandes.advogados, lá tem conteúdo sobre direito médico e da saúde, inclusive... daqui uma semana, 10 dias, eu posso depois passar aqui para vocês, eu vou fazer uma live sobre o direito de cannabis. Se você pode plantar, como que você faz, se você tem um tratamento que precisa de uso, como que você faz para conseguir... eu já vi, e aí volta naquela informação. Eu tenho um amigo do amigo que já faz uso de cannabis porque eu tenho uma doença, uma patologia. E eu gostaria, porque eu tenho essa patologia, mas eu não tive a indicação clínica, né? Eu não tive o relatório médico e aí, portanto, eu não consigo fazer a solicitação. Então, nesta live, eu vou falar tudo sobre o direito a cannabis, né? Que hoje é um tratamento para diversas patologias. A gente fica ligado, é um assunto super importante, que tá em alta aí, né? Pra quem tem interesse, por favor, começa a seguir a Bruna no Instagram, o escritório dela também, e é isso. Bru, algum recado final pros ouvintes que talvez estejam passando por alguma situação delicada em relação ao direito à saúde? Olha, o que eu costumo dizer é não deixe passar um direito que você tem, por mais desafiador que pareça. Porque quando a gente fala em saúde, quando a gente fala de buscar a justiça, né, que é o que todo mundo costuma falar, acaba ficando cansado ou desiste e perde a oportunidade de ter um tratamento digno, de ter um tratamento adequado para aquela patologia. Isso eu falo, pode ser quem está passando ou alguém que você sabe que está passando. É importante entender que o direito à saúde é um direito a todos. E isso não pode ser levado de forma mercadológica, falando em plano de saúde, e também deixar por falta de conhecimento em razão do Estado, né? Eu não tenho plano de saúde, eu dependo do Estado, o Estado não vai me fornecer aquele tratamento que eu preciso, então eu vou ficar como tá. Não desista. Eu acho que o direito à saúde é um direito constitucional e isso precisa todo mundo tem que ter ciência desse direito e buscar e não deixar isso simplesmente se acomodar tanto para o Estado quanto para o plano de saúde. Pessoal, é isso. Muito obrigada, doutora Bruna Hernandes. Obrigada a você que ficou assistindo até agora com a gente. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações, para ficar por dentro do que rola aqui no Freudcast e também no canal do Fala Mongaguá. Muito obrigada, Bruna, e até a próxima. Obrigada. Eu queria falar uma coisa. Pode, claro, por favor. Eu tenho também um vídeo, depois eu disponibilizo no YouTube, onde eu ensino as pessoas que não podem contratar advogado especialista ou qualquer outro advogado para judicializar, onde eu ensino como que a pessoa não é para todos, porque tem requisitos legais para conseguir a solicitação sem a contratação de advogado, e é um projeto que ele é direcionado para uma instituição de Balneário Camboriú, que é onde eu resido hoje, então é um valor simbólico de um material que eu ensino como que você consegue fazer essa solicitação sem contratar advogado se você precisar de tratamento. Eu reforço que não é para todos, porque a lei ela tem um requisito específico para essa solicitação judicial sem advogado. Ela permite, mas tem lá suas ressalvas. E aí depois eu deixo o link para vocês compartilharem. Tá ok, pessoal. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? Na editor. E para vocês acessarem também e vamos deixar as redes sociais da Bruna aqui embaixo também, ok? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.